A gente tem a propriedade, na verdade, desde 99. Aqui é a casa da minha família, então eu cresci aqui. Eu moro aqui em São Luís do Furunã desde os meus 6 anos de idade. Meu pai clinicava em Curitiba e a gente ia e voltava todos os dias para ele trabalhar e para eu estudar. Só que a gente não era uma pousada, então era a nossa casa, né? Eles compraram a propriedade, não tinha nada. Então não tinha uma flor na propriedade e eles construíram tudo. Era um campo aberto. Até que vocês podem ver que a gente tem uma área de reflorestamento de pinos. E eles plantaram pinos por a gente tem foto. Então o lago que a gente tem, meu pai construiu o lago então para escoamento de água. Então tudo que tem aqui no rancho foi feito por nós. Nada existia. E o meu pai, ele construiu chalés, eu falo que sem ele saber, como uma forma de aposentadoria dele. Então ele não acreditava em dinheiro em banco, ele acreditava em colocar dinheiro em construção e ele foi construindo os chalés. E ele ama construir. E ele ama, eu falo que ele é um engenheiro frustrado, porque ele é dentista, mas ele gosta de construir. Meu pai, ele tem uma descendência escocesa, então todos os chalés são com padrão escocês. Então todos são elevados do chão por conta de umidade, parede dupla, vidro duplo para isolamento acústico e isolamento térmico, vidro de PVC. Então imagine, em 2000 vidro de PVC não era tão... A esquadrilha de PVC não era tão normal quanto é hoje. Eu lembro que eles importaram o vidro. Então, foi tudo nesse padrão dele. E quando a gente abriu como pousada, que foi na pandemia, a gente não mexeu em nada. Eu brinco que a gente instagramou os chalés. Porque os chalés eram uma casa. O nosso chalé tem 120 metros quadrados, eles são chalés grandes. E daí a gente teve que fazer eles ficarem mais bonitos. Então, colocar papel de parede, transformar realmente numa pousada. E a gente abriu, porque na pandemia eu convenci meu pai a se aposentar, hoje ele tem 80 anos, ele ainda clinicava. E eu falei, pai, então você se aposenta, a gente vende. Porque como que a gente vai manter o rancho? Quem mantém o consultório? E ele falou, eu não vou vender. E eu falei, mas não tem como você não vender, porque se você não vender a gente vai falir. E ele falou, Carolina, é meu sonho, aqui tá a minha vida, eu coloquei minha vida toda aqui, eu não tenho como vender. Eu sou filha única. Olhei pro meu marido, falei, você vai ter que se mudar. E mudar de profissão. Na época não, na época só eu mudei. Eu falei, então você continua, ele era de TI. Eu falei, então você continua, eu vou tentar o mundo da hotelaria, vou ver o que eu consigo fazer, vamos fazer um teste. A gente foi a primeira propriedade da região no Airbnb. Então a gente começou colocando chalés no Airbnb. E daí o que a gente entendeu? Que as pessoas precisavam de serviço. E a gente não tinha. E daí a gente começou. Esse espaço que a gente está era a nossa churrasqueira familiar. Então a gente transformou nisso numa recepção para os hóspedes. Então a gente começou a entender sobre cozinha bem aos pouquinhos. E quando a gente viu, a gente tinha uma operação de hotel com eventos, aniversários, casamentos corporativos. Eu sozinha, a gente ia acabar de ter um filho e eu falei pro Fábio, eu não vou mais dar conta, tô indo embora. E daí ele falou, não, espera. E daí ele mudou a vida toda dele pra assumir o rancho. Eu brinco que graças a Deus que eu casei com um japonês, porque japonês é focado, né? Então ele largou tudo, estudou hotelaria, tudo que eu não fiz ele fez, se profissionalizou e ele arrendou o rancho. A gente saiu daquela coisa muito familiar, de a família decidir tudo. Ele fez um arrendamento com o conhecimento dele, que ele já tinha empreendedorismo das empresas que ele tinha, e assumiu. Falo que é um arrendamento muito entre aspas, porque meus pais são os piores chairmans que existem, porque eles não resolvem nenhum problema, mas opinam em tudo. Então, nada muito mudou, a gente só profissionalizou bastante. E o Fábio trouxe um conhecimento de empreendedorismo financeiro, se formou em gastronomia, trouxe uma gastronomia mais requintada. Hoje a gente trabalha com equipamento de alta performance, a gente tem essa cozinha e uma cozinha industrial. Então a gente realmente
transformou um rancho sem perder a essência. Então a gente continua tendo nossas louças de coleção, a gente continua tendo os móveis de família, minha mãe continua com a visão dela de decoração, que isso é ela que faz, porém profissionalizando. Então a gente tem 3 anos de história como hotel, a gente ainda é bebê, desbravando o mundo do turismo. E agora em agosto foi o 2º ano de arrendamento, então desses 3 anos, 2 anos eu já participo. O sonho que era dos meus sogros acabou virando meu também, e da nossa família, né? A gente construiu a nossa família aqui, faz parte da nossa história, e a ideia é sempre, né, agregar, então cada um dentro dessa frente. A decoração da Dona Patrícia é inquestionável, é linda, então a gente utiliza muito a visão dela para todas essas frentes. O seu Luiz, com a parte de construção, tudo que vocês veem, ele fala que foi alguma coisa executada por ele, pela Dona Patrícia, então é excepcional. E aí eu venho trazendo um pouquinho da minha bagagem de tecnologia, de empreendedorismo e somando nessa família para que vocês tenham uma melhor recepção, né, ou melhor experiência, que a gente trabalha muito com essa visão de experiência, né, e aqui em São Luís do Pururã da melhor forma possível.